que Deus colocou no espírito humano de saber coisas, independente de qualquer influência externa. Então você apenas sabe. Né? Nós vamos entender melhor isso. Ah, pastor, mas esse negócio aí é muito perigoso. Você sabe que tem muita coisa perigosa na vida, né? Mas você não vai deixar de fazê-las. Você vai continuar fazendo. Porque é assim que pessoas sensatas fazem. Então você vai cometer erros, às vezes, seguindo a intuição? Vai. Mas há uma coisa maravilhosa com relação a isso. Deus faz com que todas as coisas cooperem para o seu bem. Se você honestamente está querendo andar seguindo o Espírito não vai deixar você enganado. Mas ele vai deixar você perceber. Perceber é quando, às vezes, você interpretou mal a sua percepção. Depois, do verso 27, diz: quanto a vós outros, a unção que deles permanece em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine. Mas com a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas. A unção, então, ela ensina você a respeito de todas as coisas. Então, nós já vimos, né, que a intuição é saber sem a participação de uma informação, de um conhecimento exterior. Então, a Bíblia fala lá em 1 Coríntios 2,14, que as coisas do Espírito são entendidas, percebidas no Espírito. E Marcos 2,8, Jesus está ali numa casa e ele está prestes a fazer um milagre de um paralítico que foi descido pelo telhado, né, pelos seus amigos, mas só que antes dele curar, ele fala o quê para o paralítico? Filho, seus pecados estão perdoados. Mas olha o que ele diz. Né? Olha, Jesus, percebendo logo por seu Espírito, veja, como é que ele percebeu? Foi pelo Espírito Santo? Veja que o Espírito aqui, Marcos 2,8, está escrito com letra minúscula. Né? Então, quando está escrito com letra maiúscula, é o Espírito Santo. Quando está escrito com letra minúscula, é o Espírito humano. Né? Então, aqui está escrito com letra minúscula, pelo seu próprio Espírito, como homem. Então, veja, Jesus percebe no Espírito. Os fariseus fazem o quê? Eles arrazoam. O que significa o verbo arrazoar? Vem de qual palavra? Razão. Arrazoar vem de razão. Razão significa o quê? Mente. Lógica. Né? Então, fariseu usa a mente. Jesus percebe no Espírito. Homens de Deus percebem no Espírito. Homens carnais apenas arrazoam. Né? Por isso que às vezes é perigoso, é difícil quando você tem no seu corpo de obreiros, no seu corpo de presbitério, andando com você, só pessoas que arrazoam. Pessoas que andam pelo que vê, e não pelo Espírito. E não pela voz do Espírito. Então são pessoas que têm planos, que têm ideias, mas você percebe que é tudo coisas da razão. Você sente isso no teu espírito, entende? Porque eles só sabem arrazoar. Né? Crianças só sabem arrazoar, fariseu só sabe arrazoar. Só sabem analisar com a mente, ver os prós e contras, analisar o certo e o errado. Mas Jesus percebe no Espírito. Essa percepção no Espírito é pela intuição. É pela intuição. Ele sabe o que está acontecendo, não é? Então, veja, quando você tem percepções do Espírito e você valoriza, por isso que é muito comum, é frequente a gente ouvir irmão dizendo, né, depois de um problema, né, dizer, eu sabia disso, eu sabia, já aconteceu isso com você? Eu sabia, algo estava me dizendo que era desse jeito. Esse é o conhecimento intuitivo. Essa é a maneira como nós conhecemos as coisas de Deus, é pela intuição no Espírito. Deus pode revelar o coração do outro para você. Deus pode mostrar motivos, Deus mostra posturas, Deus mostra orgulho, soberba, mas Deus mostra coração quebrantado, contrito, apesar da aparência, né? Você percebe.
Quando eu vou sentar, queridos, para aconselhar, eu sempre oro ao Espírito. Senhor, me mostra o Espírito dessa pessoa. É interessante como rapidamente eu tenho percepção do que vai lá dentro. Mas eu não fico dizendo para ela, olha, eu estou sentindo no meu espírito. Não, não falo nada disso. Eu apenas trato o problema com base no conhecimento recebido. Então, se eu percebo que ela tem mágoa, eu não fico falando, eu sinto que você tem mágoa. Eu apenas trato o problema. E a pessoa é abençoada. Então, o que o Espírito fala com você é para você. É com você. Você sabe. Mas ora para o Espírito te direcionar como agir. Você não faz nada com base em sentimento do Espírito. Nada com falo em relação aos outros. Você faz com relação a você. Está entendendo? Então eu não vou chegar em alguém dizendo que você sente que ele tem algo errado. Irmão, estou sentindo que você não está bem. Não, eu estou bem. Irmão, não mente, eu estou sentindo. Mas é horrível alguém assim, né? É muito chato. Irmão, eu tô sentindo que você tá com problema comigo. Não tô, não. Tá sim, eu senti, o Espírito me falou no meu espírito aqui agora. Não, não tá, mas agora tô ficando. Agora tô começando a ficar. O que eu tô querendo dizer? Que você tem que buscar agora sabedoria para saber o que fazer e como fazer com aquilo que o Espírito Santo está falando no teu espírito e que nós chamamos de intuição. Mas não é uma intuição humana, é uma intuição com a intervenção do Espírito Santo. E nós sabemos a diferença, né? Porque à medida que nós vamos tendo intimidade, comunhão com o Espírito Santo dentro de nós, falando ao nosso espírito, nós vamos discernindo a voz do Espírito. Né? E o que então, como seres humanos, nós chamamos de intuição, isso passa a ser revelação do Espírito. Entende? Então, você percebeu que o outro irmão está enfrentando um problema? O Espírito te mostrou isso? Então abençoa o irmão, conforta o irmão, fala a palavra de Deus para ele, ora por ele. Né? Mas é assim que você será usado pelo Espírito para abençoar. E à medida que você vai ganhando intimidade, você vai tendo discernimento, Deus vai te dando palavra de sabedoria, estratégias e direção para as coisas, para que a vontade dele se cumpra através da sua vida, como instrumento dele para abençoar a sua vida e os que estão em sua volta, através de você. Amém, queridos? Vamos continuar aqui. Como é que essa intuição funciona? A maneira fácil de você entender. A intuição funciona com duas palavrinhas: restrição e constrangimento. O Espírito, ele nos guia pela intuição. Esse saber do Espírito é um saber baseado no constrangimento ou baseado na restrição. Então, o que é as duas coisas? Então, vamos lá. Ser constrangido é ser levado a algo. Ser restringido é ser impedido de algo. Então, você vai encontrar frequentemente na palavra de Deus isso, né? A Bíblia fala lá em Atos 20, verso 22, né, que Paulo foi constrangido a ir para Macedônia. Mas antes de ir para lá, ele estava tentando ir para outro lugar. Mas não dava certo, não ia, não fluía, não acontecia. Entendeu? Mas aí ele sentiu a porta aberta numa outra direção. Então ele foi constrangido aí. E tudo isso acontece no seu espírito. Restrição e constrangimento. E o que é essa restrição? É quando o espírito te tira a empolgação de algo, sabe? De repente, você tem que parar, né? Você precisa parar, não, eu preciso parar, eu preciso entender o que está acontecendo. O Espírito está falando comigo algo, então você para e ora o Senhor vai te instruir. E quando eu falo isso, não é só na vida da igreja, é no seu trabalho. Né? Você está lá no seu trabalho, está fazendo alguma coisa e apareceu uma possibilidade, uma proposta de um outro emprego, mas você se sentiu impedido pelo Espírito. Ah, mas tudo mostra que vai ser melhor, o salário é melhor, a empresa é maior, tudo parece mais interessante, mas dentro de você tem algo que te restringe, é a intuição do Espírito. Às vezes pode ser o contrário, né? Aparece uma proposta de trabalho para você e você se sente constrangido aí, mas o lugar não é o melhor, aparentemente a empresa não é melhor,
o salário nem parece vantajoso, parece que não compensa você mudar. Se você for falar com alguém, ele vai apenas arrazoar com você e vai dizer, irmão, pondera, salário é ruim, a empresa é pequena, você está tão bem aqui, fica aqui. Isso é só arrazoamento, mas você sente dentro de você que deveria ir naquela direção. Pastor, mas se eu for e estiver errado? É como eu te disse, querido, não viva a aventura da vida cristã com medo. Existe uma segurança dentro de você. Está entendendo? Não existe garantia que você não vai errar. O Espírito Santo não vai fazer as coisas no seu lugar. É você que continua fazendo. Nós não estamos aqui dizendo agora que o Espírito Santo que vai fazer as coisas para você, ou que vai decidir as coisas por você. Não, querido. Você continua escolhendo, você continua indo, mas o Espírito Santo, ele vai te conduzindo. Amém? Agora, veja bem, se porventura você percebeu errado, você atribuiu ao seu espírito uma coisa que, na verdade, era da emoção, era da alma, e você pensou que era do espírito, e você foi, e você fala, esse negócio não funciona. Presta atenção, querido, não é bem assim. Porque você se equivocou, fique em paz. O Senhor vai transformar em bênção para você agora. Por quê? Porque você não foi para lá com a intenção de errar, você foi sincero, acreditando que era a direção de Deus. Então, se você foi sincero, acreditando que era a direção de Deus, agora vai ser bênção na sua vida. Por quê? Porque você foi sincero com Deus. Você não seguiu a sua vontade. Você queria de fato e buscou de fato a direção do Espírito. E a Bíblia diz que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Amém, queridos? Então Deus não será injusto. Ele virá ao seu socorro e transformará a maldição em bênção. Porque com Deus, queridos, o justo não mendiga o pão. Confia que ele é Deus. Então veja, querido, Deus faz da maneira que ele quer fazer. Mas entenda, procura sentir no teu espírito. Sempre vai ter uma voz querendo condenar você, mas fique em paz na presença de Deus. Amém? Então, a intuição se manifesta por restrição e por constrangimento. Restrição é a sensação de que algo não deve fazer, não deve ser feito. Constrangimento é algo que está te empurrando para fazer. Eu me sinto impulsionado a fazer, estou incomodado para fazer. Não sai da minha cabeça, toda hora eu sinto que eu devia fazer aquilo. Vai lá, faz, filho. Aprende a ouvir. Entende? Recentemente, uma irmã veio procurar, depois do culto, porque ela estava sentindo um desejo de orar por uma situação que eu havia colocado. E ela estava sentindo uma vontade muito forte de orar por aquela pessoa, por aquela circunstância. E ela veio perguntar, pastor, será que é de Deus? Eu falei, irmã, presta atenção, desde quando o diabo está falando com alguém, vai orar? Ele tem agora um novo grupo do inferno para levar os crentes a orar? Não tem, irmã. Então presta atenção, aí você já tem uma evidência de que isso não pode ser do diabo, é o Espírito falando com você. Porque se o Espírito mandou você orar, ele não manda orar por orar. Quando ele manda orar é porque ele já ouviu a sua oração. Ele já ouviu, vai lá, você vai ser abençoado. E aí você sentiu o quê? Constrangido a fazer algo. Amém, queridos? Amém? É claro que eu não falei exatamente dessa maneira, mas mais ou menos assim. Então, você vai ter percepções, todo crente tem, tá entendendo? Por isso, todo crente pode profetizar. Não importa se é homem ou mulher, às vezes as mulheres são mais sensíveis a essa percepção, mas não significa que os homens também não tenham. O espírito é o mesmo no homem e na mulher. Todos nós podemos ter essa restrição e esse constrangimento. Outra diferença aqui que nós já falamos entre conhecer e entender. O espírito conhece, a mente entende. O espírito conhece, ele sabe, mas a mente depois é que traduz o que foi. Então, é muito comum você encontrar irmãos dizendo, eu sei isso aí que você está falando, eu sinto de Deus, mas eu só não consigo explicar. Já ouviu isso? Só não consigo explicar. Por quê? Porque há um período de amadurecimento antes que você seja capaz de explicar uma verdade espiritual. A nova aliança, lá em Jeremias 31:4, diz, não ensinará jamais cada um ao seu próximo
nem cada um a seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão. Olha que coisa interessante. Todos me conhecerão, desde o maior até o menor, todos me conhecerão. Isso é uma cláusula da nova aliança. Então, todo crente conhece as coisas de Deus? Sim ou não? Mas todos eles são capazes de explicar essas coisas? Não. Conhecer é uma percepção. Você sabe. E quando você ouve alguém falando, você fala, isso aí é Deus, isso é de Deus, isso é uma verdade, com certeza é verdade. O seu espírito tem o testificar, esse é o conhecer. O entender é um processo. Amém? Esse conhecimento intuitivo também é chamado de revelação, como eu já comentei, né? Então, se você vem de uma igreja pentecostal, eu não estou usando aqui a palavra revelação da mesma forma que se costuma usar, né, na igreja pentecostal. A igreja pentecostal, a revelação é quando alguém que tem o dom da palavra de conhecimento, ele sabe de alguma coisa, né, na vida de alguma pessoa que está ali. Isso é um dom, é maravilhoso, né? Eles chamam que a pessoa revelou, que ela teve uma revelação. Tem sentido a palavra nesse contexto, é bíblico, mas nós não estamos usando a palavra revelação neste contexto. Nós usamos o sentido das epístolas de Paulo. Paulo, toda vez que fala a palavra revelação, é no sentido de conhecer a palavra, mas não é conhecer com a mente, é conhecer com o coração, no espírito. É uma verdade que explodiu no seu espírito. Isso acontece aonde? Na intuição do espírito. Amém, queridos? Tudo bem até aqui? Amém. Amém? Estou indo muito rápido aí. Eu ia sugerir o seguinte, não sei o que vocês acham. Nós temos mais uma, para terminar, mais uma meia hora. Vocês querem uns 5 minutos para pegar uma água? Para não, gente, vocês querem ir direto? Tem uma meia hora aqui, 40 minutos. Para a gente conseguir concluir. O que você acha? Prefiro direto. Eu também. Então vamos direto? Também, pastor. Amém? Então mais meia hora a gente termina. Perfeito. Então, amém. Agora, só para pegar nesse entendimento que o pastor João trouxe até agora, né? Como diz a palavra, que o Espírito fala ao nosso espírito, né? Então, é um jogo de palavras, mas é a pura verdade, né? Que o Espírito Santo vai falando ao nosso espírito e o nosso espírito vai recebendo, né? Então, é nisso que a gente vai sendo usado pelo Espírito Santo através do nosso espírito, que traz para a nossa consciência, né? Amém? Amém, amém. É isso mesmo. Amém. Se nós somos corpo, alma e espírito, esse é o espírito humano, é o espírito com letra minúscula, quando você lê na Bíblia, né? Não é o espírito escrito com letra maiúscula, que é o Espírito Santo. Aqui, a Bíblia está dizendo do espírito humano. Então, o Espírito de Deus, o Espírito Santo que habita em nós, ele se comunica com o seu espírito. E quem tem a sensibilidade de ouvir as coisas do Espírito, a função do Espírito é falar com a alma. Amém? É dar direção, trazer, trabalhar a sua vontade que está na alma, o seu sentimento, as suas emoções. Amém? Então, o alvo é a alma, né? Por isso que o inimigo também, que é espírito, ele quer invadir para roubar a sua alma, para chegar na sua alma. Roubar, matar e destruir a sua alma. Então, é exatamente isso que o pastor Aguiar está resumindo, né? É o Espírito de Deus trabalhando no teu espírito, né? Que começa a ter discernimento, começa a alinhar, ter entendimento, né? E aí você começa a crescer em espírito. Não é que o Espírito Santo cresce em você. Não tem mais como o Espírito Santo crescer mais do que ele é. Ele é Senhor, majestoso, todo-poderoso. Amém? Ele é Senhor dos céus, da terra. Ele não tem como crescer mais em você. Ele já está pronto. Quem não está pronto é o teu espírito que está em formação. Amém, queridos? Amém? Vamos avançar aqui onde que eu parei. Amém. Então, vamos lá.
A segunda função do espírito é a função da consciência. Amém? O que é a função da consciência? Consciência é discernir entre o certo e o errado, não segundo os critérios da mente, nem segundo os critérios da lei do Velho Testamento, mas simplesmente por uma sensação do espírito. Sensação do espírito. Romanos 9:1 diz assim: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência, mostrando que a consciência está no Espírito, que o Espírito Santo está no nosso Espírito. Em Atos 17:16, quando Paulo estava em Atenas, ele diz: enquanto Paulo vos esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava. Esse revoltar aqui é uma sensação do espírito de aversão a alguma coisa. Entende? Isso é no espírito, isso é consciência funcionando. Então, por que Paulo tinha o seu espírito revoltado? Por causa da idolatria. Atos 17:16. Então, o que a consciência no espírito faz? A consciência testifica que algo é errado. Ele aprova, reprova, confirma, recusa, né? Não aceita algo. Isso não é fruto de uma lógica, isso não é fruto de um conhecimento, de uma análise, de uma ponderação. Não, é uma sensação. Então, 1 Coríntios 5, verso 3. 1 Coríntios 5, verso 3, diz assim: eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei. Sentenciar é o seguinte: já decretei que algo está fora, errado. Paulo fez isso como? No espírito, pelo espírito, presente em espírito, concordando com a consciência dos irmãos. Então, o julgamento que a consciência faz não é esse julgamento do ímpio, né? Aquela luzinha que acende, aquela sirene que apita quando a pessoa peca. Não. O crente não vive assim. O crente vive por um saber espiritual. E nem sempre está ligado com o que as pessoas normalmente consideram bem ou mal, certo ou errado. Ou seja, quando nós andamos pelo Espírito, nós não andamos pelo certo ou errado humano, mas pelo certo ou errado segundo o propósito de Deus, para aquela circunstância, para aquela vida, para aquela situação. Para os propósitos que ele tem. É totalmente diferente do certo e errado, do arrazoar, do conhecimento, entendimento humano. Né? É aí que a Bíblia diz que as coisas de Deus são loucuras para os homens. Né? O que ele está falando? O entendimento humano, o intelecto, que não tem visão das coisas do mundo espiritual. Então, veja uma situação, por exemplo. Nesse sentido, o espírito pode deixar um novo convertido fazer certas coisas e não me deixar fazer. Não me dá conforto para fazer. Entende? Tem irmãos que fazem, mas, de repente, eu não faço. Pastor, por que você não faz? Porque é proibido? Não, eu sou livre, eu não vivo debaixo de proibição. Mas o meu espírito rejeita certas coisas. Rejeita certas coisas. Por exemplo, o irmão pode chegar para mim e falar assim: hoje eu vou passar o dia inteiro assistindo séries na TV. Vou passar o dia inteiro na frente da televisão. Vou maratonar, né? Das 10 da manhã às 2 da manhã, o dia inteiro maratonando. Tem alguma coisa errada nisso? É pecado? Não. Não. Mas, de repente, para mim, o Espírito Santo pode falar: você não. Você tem coisas importantes para fazer. Então, ele pode consultar o Espírito Santo que está nele e o Espírito Santo falar: ok. Não dizer nada, nem impelir para fazer, nem inibir. Mas, para mim, o Espírito Santo pode inibir. Entendeu o exemplo? Por isso que eu disse que vai de acordo com o propósito dele
para aquela circunstância, para aquela vida. Por isso não é pelo entendimento humano, porque pelo entendimento humano, pelo racional, tá tudo certo, não tem nada de errado, não é pecado assistir séries, né? Entende o que eu estou dizendo? Então, veja, isso é a sensação do Espírito. Eu não posso ficar colocando sobre ele a minha sensação. Eu posso dizer para ele, olha, irmão, seria melhor pelo menos você pegar um filme evangélico, né? Não seria melhor, quem sabe, você ir passear com a sua família, ler um livro, visitar sua mãe, sei lá, né? Eu poderia até falar isso para ele, mas eu não posso dizer para ele, irmão, que coisa pecaminosa. Eu não posso fazer isso, porque se eu fizer isso, eu estou sendo apenas legalista. Eu apenas estou seguindo a lei, né? Mas nós não seguimos a lei, nós seguimos o Espírito. O Espírito te dá liberdade ou não. Entende? Então, o Espírito pode também te proibir coisas? Pode. E pode liberar para outros a mesma coisa. Agora, tem coisas que a Bíblia fala que é pecado, então você não discute. O Espírito não vai dizer que não é pecado nunca. Entende? Então, aquilo que a Bíblia diz que é pecado e pronto. Não tem o que se discutir. Não tem o que ficar questionando, consultando o Espírito Santo. Está escrito. Deus já orientou, né? Coisas que são claras. Agora, o que a gente precisa tomar cuidado é de não ficar criando códigos de condutas daquilo que a nossa mente acha, sem consultar o Espírito Santo. Sem intimidade, sem comunhão, sem discernimento. E aí criamos uma série de doutrinas que não estão na palavra de Deus. E não teve direção nenhuma do Espírito. E é isso que, com isso, nós escravizamos pessoas que têm que usar véu, que não pode isso, que pode aquilo, que você acha. E o Espírito Santo nunca vai contradizer a palavra de Deus. Portanto, nunca vai constranger você a fazer algo que não esteja em linha, né, com o que está no coração de Deus. Mas como? Buscar comunhão, buscar intimidade com Deus, dá trabalho para muita gente. Para muitos, isso é um fardo. Para ele, é mais fácil, ao invés de buscar a direção de Deus, ele estabelece regras que ele acha que é confortável. E começa a estabelecer doutrinas, na tentativa de não cometer risco de errar. Né? Mas mal sabe ele que o que ele está fazendo é exatamente errando. Né? E pecando, colocando opressão na vida de pessoas. E aí nós assistimos o que a gente assiste, né? O que a gente vê pelas igrejas por aí, que andam arrazoando, não andam pelo Espírito. Então, veja bem, quando Deus colocou o homem no Éden, ele colocou a árvore do conhecimento e a árvore da vida. Essas duas árvores nos mostram dois princípios de vida. A árvore do conhecimento, ela anda pelo bem e pelo mal. Bem e mal. Não é a árvore do conhecimento do mal. Não é a árvore do conhecimento do pecado só. Não, é do bem e do mal. Então, há pessoas que andam por essa árvore, elas ponderam o bem ou o mal de algo. Como é que você sabe que está andando pela árvore do conhecimento? Quando você simplesmente arrazoa. Simplesmente isso. Isso vale para qualquer decisão. Vamos pensar nas mais básicas, nas mais elementares, né, pequenas. Você está de frente para um cinema, tem lá um filme, e como é que você decide que entra ou não? Ah, pastor, não é pornográfico, não tem cena erótica, não tem isso, não tem aquilo, então eu posso. Quando você faz isso, você está usando qual árvore? Conhecimento do bem e do mal. Você avaliou o bem e o mal, pôs na balança e disse, então eu posso. Mas como é que o homem espiritual faz? Ele vai pela árvore da vida. O que é vida? Vida é a sensação interior. Você chega diante daquilo e olha, você sente o seu espírito. Se o seu espírito dizer, não quero isso, isso não é para mim, aí você não vê. Aí alguém te pergunta, pastor, por que você não está vendo? Porque é pecado, é proibido? Não estou vendo porque eu não quero, só isso. Eu não quero. Algo dentro de mim não combina com isso. Então eu obedeço. Eu vivo em harmonia com isso. Né? Esse é o princípio válido para decidir também sobre trabalho, emprego, né? Mudança de ministérios, mudança de vida, mudança de cidades,
Como é que você decide essas coisas? Com base em quê? Se for com base só no arrazoamento, no certo e do errado, ele está seguindo qual árvore? A árvore do conhecimento. É muito provável que vai levar muita lambada, tá seguindo a árvore errada, e aí ele pega e vai. Entende? Mas lá não era o lugar dele. Aí ele vira um Jonas da vida. Está fora do eixo, fora do lugar. Entende? E significa que a vida dele acabou? Não, não acabou, não. Deus vai fazer com que tudo coopere para o bem dele. Eu só não falei para você que às vezes você sente pouquinhas coisas. Por quê? Porque você decidiu baseado só no arrazoamento do bem, mal, vantagem, desvantagem. Como é que homens de Deus, mulheres de Deus decidem? Esperam pacientemente a direção, a sensação do Espírito. Quando o Espírito te dá um constrangimento e diz, vai, aí você vai. Aí, muito provavelmente, você esteja pensando, pastor, a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Então, muitas vezes, a nossa alma também coloca essa vontade, esse desejo, essa inquietação, E a gente pode achar que isso é do Espírito. É verdade. Mas aí que está a diferença da vontade, o desejo da alma, em relação à consciência do Espírito, à intuição do Espírito. E a principal diferença entre eles é que apesar de você ter muito desejo, muita vontade de fazer, você não tem paz de espírito. Você não tem paz no coração. E quando é do espírito, você sente a paz. Você não sente peso, você não sente medo. Você se sente encorajado. E o seu coração está alegre. Sem contar que se você é uma pessoa que busca discernimento de espírito e comunhão com Deus, você sabe discernir a voz do espírito e a voz da alma. Mas principalmente porque você sente paz de espírito. Se o espírito tira a paz, você fala, não, eu não sinto. Mas, irmão, não é possível que você não quer ir. Olha lá, aquele lugar vai ser benção. O espírito vai mover em você. Isso vale para qualquer decisão. Amém? Quantos testificam isso? Amém? Quantos já tiveram essas experiências? Você já teve experiência assim com o Espírito Santo? Amém, já. Não é? Você não tem essa vivência? É coisas que não se explicam, na verdade. Racionalmente, você olha e fala, não sei qual o problema. Não tem problema nenhum. Mas você não tem paz. É uma coisa que você olha racionalmente, assim, é vantajoso, parece ser bênção. Mas você vai dormir, não consegue encostar a cabeça no travesseiro. Você fica incomodado. E aí a gente fica pensando, meu Deus. Então, assim, sim, o coração do homem é enganoso, mas quando é de Deus, querido, vem paz. Quando é de Deus, as confirmações começam a aparecer na frente do caminho, sabe? Por quê? Você vai vendo evidências que Deus está naquele negócio. A hora que você decide obedecer, você vai afinando o teu ouvido para entender, discernir a voz do Espírito, as barreiras vão caindo, as coisas vão acontecendo. Milagres vão acontecendo, entende? Por quê? Porque Deus já foi na frente. Quando Deus manda você para ir, quando Deus te manda para ir, Ele já foi na frente. Ele já foi abrindo um caminho, ele já deu ordem aos anjos. Quando não, querido, é você que vai abrir o caminho na força do braço. E tome foice para abrir caminho. E vai quebrando os matos. Entendeu? E vai ser difícil chegar do outro lado. Mas quando é de Deus, você vai, as coisas acontecem. Tem dificuldade, falta dinheiro, parece impossível. Mas tudo vai acontecendo. Amém? Glória a Deus. Vamos avançar aqui. Já estamos com as séries, com o Antônio Carlos.
e com a Carolina que chegou depois. Sejam todos aí bem-vindos aí conosco. Amém. Sejam bem-vindos. Amém. Deus na hora do amém, mas chegamos. Amém. Amém. Importante é, mesmo que seja no final, é melhor com Deus do que sem Deus. Amém. Obrigada. Glória a Deus. Quero falar da terceira função do Espírito agora, amém, queridos? Para a gente avançar. A terceira função é a função da comunhão. Amém? O nosso espírito, então, tem 3 funções: intuição, consciência e comunhão. Comunhão é essa relação íntima do nosso espírito com o Espírito de Deus. Né? É aquilo que o pastor Aguiar estava falando. Então, Deus não é conhecido nem percebido pelos sentimentos, pensamentos, vontade. Deus só pode ser conhecido diretamente pelo coração só, do Espírito. E a função é ter comunhão com Ele, né? Como nós estávamos falando. Só o seu Espírito pode ter comunhão com o Senhor. Então, é no nosso Espírito, né, por meio dessa função de comunhão, que nós fluímos na presença de Deus. Amém, queridos? Então, tudo que Deus faz a partir do Espírito. Aliás, esse é um princípio para você se lembrar como é que Deus age e como é que o diabo age. Amém? Como é que Deus age? Deus age a partir do teu espírito para fluir, né, conquistando a sua alma, a sua vontade, até chegar no exterior. O diabo é o contrário. O diabo começa no teu corpo, através das tentações, dos olhos, né, das portas de acesso, do olfato, do tato. Ele começa fora para entrar dentro de você até atingir o seu espírito. É o contrário. Então, nós temos que tomar muito cuidado com essa função, a função de comunhão. Porque Deus é Espírito. Portanto, Deus fala com o seu Espírito. Tá? O Espírito de Deus que habita em você, fala com você, tem comunhão com você, através do teu Espírito. Deus não fala com o homem. Deus fala com o homem através do Espírito. As coisas de Deus são no Espírito. É o Espírito que vai tocar na sua alma, a sua vontade, nos seus desejos. Né? Portanto, o que o inimigo quer é se apossar, ter espaço, ter acesso, né? E ser entronizado no seu espírito. Por isso, ele tenta entrar e toma posse. Ele tomando posse, a pessoa fica possessa. Ele tenta invadir. Como? De fora para dentro. Com seduções. Né? Para começar a governar quem? A sua alma. Ou seja, os seus pensamentos, a sua vontade, o seu desejo, as suas emoções. E a pessoa passa, então, a ser uma marionete, né? Influenciada por espíritos malignos. E, a partir daí, a gente vê, né, aquelas situações de pessoas que vivem eternamente tristes, né, e não sabem por quê, ficam depressivas, tomam remédio e não resolvem, fazem tratamentos, anos de terapia, e nada muda. Tá? E é uma pessoa constantemente com um sentimento opresso. Por quê? Porque o inimigo, quando ele vem só para roubar, matar e destruir. Roubar a sua paz, matar a sua alma e destruir a sua alegria. Aí a gente entra nesse aspecto, né? Aí vem aquela pergunta que é muito comum, né? A gente ouvir, sabe? Pastor, mas uma pessoa que é convertida e está na igreja, na casa de Deus, o inimigo pode oprimi-la? E mais, o inimigo pode possuí-la? Queridos, se você der brecha, sim. Efésios capítulo 4, versículo 27, não deis lugar ao diabo. O vosso adversário está ao derredor, querendo te tragar. Né? Então, veja, os que são do mundo, que já estão com ele, o inimigo já reina sobre a vida deles. Ele já é senhor na vida deles, já está do lado deles.
ele vai sempre tentar investir contra a sua vida. Então, vigiar para não cair em tentação, para não dar lugar ao diabo, para não dar brecha. Né? E o alvo dele é roubar, matar e destruir a sua alma. Como? Através do espírito. Dominando e oprimindo o teu espírito. O espírito abatido, opresso. Veja, no mundo do espírito, as coisas funcionam por legalidades, queridos. Você é livre. Apesar de você ser convertido, Deus não te fez mais escravo. Ele te fez filho. Não vos chamamos mais de servos. Não é assim? Você é livre. E o inimigo o tempo todo vai tentar comprar essa liberdade. Tentando atrair você, atingir você por todas as portas de acesso, para chegar na sua alma. Esse ainda não é o tema da nossa matéria, né? Nós estamos entrando num terreno que é mais um tema para batalha espiritual, visão do mundo espiritual. Mas só para nós voltarmos aqui para o nosso tema, eu te pergunto, quando alguém dá legalidade para que uma outra pessoa entre na sua casa, more na sua casa, você pode expulsá-la de lá? Você pode tirá-la de lá? Uma vez que você deu legalidade? Ou seja, você fez um contrato com ela? Por alguma razão, você fez um acordo com ela? E ela está lá legitimamente? Como é que você vai agora impedir que essa pessoa use e abuse da sua casa e faça o que quiser com ela? Uma vez que você permitiu, que você autorizou. E isso é o que acontece. O inimigo quer fazer morada, tentando convencê-lo para que você dê legalidade, através de brechas. A legalidade é para que o inimigo venha e oprima aquela pessoa. O problema é que a maioria das pessoas não entende como os contratos são feitos no mundo espiritual. E como muitas vezes as pessoas dão brecha e dão legalidade e nem sabem. Né? E quando você menos espera, você vê Jesus virando para Pedro e dizendo: arreda-te de mim, Satanás. Mateus 16, 23. Então, às vezes as pessoas dão legalidade para o inimigo usá-las. E ele entra, invade, se você não vigiar, você não sabe nem por onde. E uma vez que ele tem legalidade para atuar, para morar, para agir, a batalha vai ser feia para destronar o inimigo e toda a sua legião de demônios, que muitas vezes atua. Aonde? No espírito, no seu espírito, para atingir a alma e trazer uma série de problemas, das mais variadas, seja no relacionamento, na sua família, no seu emprego, na sua alegria, na sua paz. É só destruição, porque um abismo chama outro abismo. Por isso, Jesus disse que algumas castas de demônio só se expulsa com jejum e oração. Não é porque o nome de Cristo não tem poder, é porque é um princípio de legalidade que tem que ser trabalhado. Há uma luta que tem que ser levada agora para o tribunal. Que tribunal? Tribunal de Deus. Tem que entrar na peleja, tem que entrar na causa. Entende? Porque o inimigo está lá porque ele conquistou. E agora ele tem que ser desapossado. Mas saindo desse tema aí de batalha do mundo espiritual e voltando para o nosso tema principal, né? Uma pessoa que tem Cristo entronizado, ele ouve e obedece à voz do Espírito. Logo, queridos, você vai ter vontades, desejos de fazer a vontade de Deus. Ouvir sonhos de Deus, as vontades de Deus, que vêm de dentro de você. E você é compelido a fazer aquilo que o Espírito te convenceu, te converteu a fazer com amor.
não por força, nem por violência, para que a sua vida seja útil, seja usada para os propósitos de Deus sobre você e sobre os que estão em sua volta, sobre os que Deus vai enviar a você. E a partir daí, então, você passa a ser instrumento de Deus. Por quê? Porque você tem comunhão, ouve e obedece à voz de Deus. A partir daí, você passa a ser um vaso. Mas não um vaso comum, um vaso para honra. Para honrar aquele o qual você representa na terra. Cristo, nosso Senhor, que habita em você. Amém? Então, muito cuidado com isso. Tudo que é de fora para atingir dentro não é a maneira de Deus. A maneira de Deus começa no espírito para fluir depois para todas as coisas fora. Amém, queridos? Amém. Então, como é que você pode exercitar o seu espírito, né? Para a gente finalizar. Como é que a gente pode fazer isso? A Bíblia fala que o nosso espírito está pronto. Amém, queridos? É uma lâmpada que acendeu. Mas o seu espírito tem que ser agora exercitado. Ok? Você nasceu e a obra de Deus, o seu espírito hoje está completa. Mas o seu espírito precisa ser aperfeiçoado. Eu sei que parece paradoxo, né? Como é que algo perfeito vai ser aperfeiçoado? Então, vamos pegar a ilustração de um bebê que acabou de nascer. Ele é perfeito, mas ele vai ser ainda aperfeiçoado. Então, ele tem todo o corpo dele perfeito, mas ele não sabe falar. A perna é perfeita, mas ele não sabe andar. Entende? Então, ele vai ter que aprender uma série de coisas para ser aperfeiçoado. O seu espírito já é perfeito, mas você tem que aprender a exercitá-lo para que ele seja aperfeiçoado. Como é que isso acontece? Primeiro, pelo quebrantamento. Então, só para a gente conseguir visualizar, só para ilustrar, tá bom? Vamos usar aqui como exemplo, um exemplo muito comum, o ovo, né? Você já deve ter visto esse exemplo. Um ovo. Tá? Pegar um ovo. Vamos dizer, então, que o ovo, a gema que está no centro é o espírito, a clara que está em volta é a alma e a casca é o corpo. Tá? Então, o espírito, ela está no centro, envolvido pela alma, e tudo isso, né, está dentro de um corpo. O exemplo é só para a gente tangibilizar, visualizar, tá bom? Como as coisas funcionam. Então, o espírito é a parte mais interior, né? Depois a alma envolve o espírito, depois o corpo é a casa onde nós moramos. Então, o espírito é a parte mais íntima, mais profunda do seu ser, mas ele é envolvido pela alma. Nesse sentido, é como se o espírito fosse o centro da semente. A alma é a casca, né? Se essa casca é dura, se essa casca não se rompe, a vida que está lá dentro não pode fluir, não pode ser liberada. Então, qual que é a maneira como o seu espírito vai fluir? Quando a sua alma é quebrada. Né? Essa casca toda tem que ser quebrada. Quando você passa por uma situação de quebrantamento, você passa a ser sensível. Por quê? Porque a casca foi quebrada. Né? Então, quando a sua alma é muito forte e você vive muito ali pelos seus conceitos naturais, né? O espírito fica abafado lá dentro. A pessoa é crente, você sabe que ela é crente, mas o espírito está abafado pela alma. A alma tem que ser quebrantada. Como Deus quebranta essa alma? Pelas circunstâncias. Deus pode colocar circunstâncias até que você se renda àquilo que Ele está tentando te ensinar, te guiar. Né? Aquelas pessoas cheias de teologia, de conhecimento, vão ser quebrantados. Às vezes Deus fecha a porta de alguns caminhos para você não se desviar dos propósitos dele. Né? Deixa eu só abrir um parênteses aqui, queridos. O nosso tema aqui é maturidade, né, no espírito. É de maturidade em Deus. Maturidade, ela leva tempo, querido. Amém? Talvez muitas coisas aqui que eu estou falando, alguns, né, estão falando, pastor,
Eu sei tudo isso, mas eu não vivo isso. Né? Calma, se você não passou por essas experiências ainda, querido, quando a gente é bebê, querido, a mamadeira vem na boca. Né? Alguém troca a nossa fraldinha, alguém traz a papinha. O que eu quero dizer é, as bênçãos vêm, cai do céu, tudo é fácil, mas nós precisamos crescer. Mas quando eu falo bebê, não importa o tempo que você tem de crente, importa o tempo que você começou a responder a Deus, começou a ouvir e a ter discernimento de espírito. Entende? Não tem a ver com tempo de conversão. Por isso, nós estamos enfatizando aqui a terceira atribuição do Espírito, a terceira função do Espírito, a comunhão. Amém? Então, calma, porque o nosso crescimento, ele é contínuo. Temos que caminhar e crescer à estatura do varão perfeito. Amém? É questão de tempo, querido. Mais cedo ou mais tarde, você vai passar pela mão do oleiro. Deus precisa fazer você e eu crescermos. Nós já estamos prontos, mas temos que ser aperfeiçoados. Se você ainda não passou por isso, um dia você vai lembrar dessa aula, em alguma área da sua vida. Eu sei que muitos já passaram por alguns processos em Deus, outros estão passando. Né? E esse processo é contínuo, acredite. Guarda, retém o que é o bem. Amém, queridos? Amém. Muito bem. Então, voltando aqui à questão do quebrantamento, há outras formas que Deus atua para nos aquebrantar. Deus quebranta pela palavra, Deus quebranta na adoração. Então, quando estiver passando por situação de quebrantamento, descansa em Deus. Seu espírito vai se tornar mais fluente, né? Amém? Mas agora, não se iluda, querido. As coisas de Deus não são só no quebrantamento, né? Aquela coisa que você fica triste, você passa por luta. Não. Você pode ter também um espírito fluindo com muita alegria. Você pode, inclusive, dançar no espírito, entende? Ou seja, o quebrantamento não vem só pela dor, ele vem também pelo amor. Às vezes, Deus invade você com o amor dele, com alegria, né? E você fica transbordado ali, você fica quebrantado e reconhece a soberania de Deus na sua alma, e você se curva, né? É um momento de quebrantamento, seja através do louvor. Isso também são experiências que você vai crescendo, se aperfeiçoando no Espírito. Porque a fonte é do Espírito. Amém? Então, segundo, você exercita o seu espírito pela palavra. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Então a palavra vai operar você até o ponto de separar aquilo que é da alma e daquilo que é do espírito. Porque às vezes é como se a água tivesse turva, sabe? Misturada. Você não consegue discernir com clareza mais o que é do espírito, aquilo que é da alma. Mas a palavra liberada tem poder de produzir essa separação. Por isso é importante a gente aprender a ouvir a palavra. É importante a gente ler a palavra. É importante a gente confessar a palavra. Porque à medida que a gente faz isso, o teu espírito também é liberado. Ele cresce. E a terceira maneira de exercitar o espírito é orando em línguas. Nós vamos estudar isso com mais detalhe, com mais calma, mas desde já você vai entendendo isso. Por que orar em língua exercita o espírito? Porque Paulo disse que se eu orar em língua, o meu espírito ora de fato, mas a mente fica infrutífera. Então, com certeza, essa é a maneira mais prática, né, de você perceber o seu próprio espírito, quando você ora em línguas. E por último, rejeitando a passividade. Eu vou te falar um outro princípio para você, um princípio claro para você ver a diferença como Deus age, o diabo age. Falei que uma diferença, né? Deus vem de dentro para fora, o diabo de fora para dentro. Outra diferença é que para o diabo agir,
você tem que ser passivo. Para Deus agir, você tem que ser ativo. Veja, isso são coisas que é meio paradoxo, porque muitos crentes acreditam que ele não tem que fazer nada, então ele fica parado. Ele fica parado. Por que muitos não recebem o Espírito Santo? Porque na hora que a gente vai orar por ele, ele fica parado. Ele não está fazendo nada. Ele quer que você faça por ele. O nome disso é passividade. Agora, já tem um outro, né, que está do outro lado lá, ele coopera, ele é ativo com o Espírito. Então, quando a gente vai orar com ele, ele exercita o Espírito, ele começa a louvar, ele começa a cantar, e quando ele vê, ele já está falando em línguas. Ou seja, ele não está arrazoando com Deus. Ele não está naquele momento de questionar, né? Não, mas a minha teologia diz que isso não funciona muito bem. Não, ele não está ali usando a alma, ele está ali se abrindo para o Espírito e dizendo, Deus, se és tu, faz o teu querer. E colocando em prática a sua fé e exercitando a comunhão que ele tem com o Espírito e discernindo o Espírito que está agindo. E não razoando, questionando, duvidando, mas dando liberdade para o Espírito que ele conhece. E cooperando com Deus, ativamente com a sua fé. Entende? Por quê? Porque ele tornou-se ativo. Muitas pessoas acreditam que o culto tem que ser essa coisa passiva. Essa é a razão pela qual você vai em algumas igrejas tradicionais e você não vê o Espírito fluindo. Por quê? Porque todo mundo é passivo. Todo mundo é apenas alguém que está assistindo. Mas quando você vai numa reunião onde as pessoas são ativas com o seu espírito, elas abrem a sua boca. E quando elas abrem a boca, o espírito é ativado imediatamente, sabia? O Espírito Santo é ativado quando elas abrem a boca. Então, quando elas vão numa reunião, né, e às vezes alguém está do lado, não está recebendo, mas ela vai receber. Por quê? Porque ela é como aquela mulher hemorrágica que ela mirou Jesus e falou, se eu tocar nele, eu vou receber o milagre. Ela foi ativa. Jesus disse, alguém me tocou quando tinha centenas de mãos tocando nele. Mas uma fez diferença. Entende? Tem pessoas que vão para o culto e, ao invés de tocar em Deus, espera que Deus toque nele. Ele fica passivamente esperando que Deus toque nele. Espera aí, quem está sendo cultuado aqui? É você ou Deus? É você que tem que ir até ele, né? Adorá-lo, tocá-lo, e quando você toca nele, ele jamais vai ficar indiferente a você. Aí, então, você começa a ter comunhão com ele. Entende? Porque ele é aquele que bate e espera você abrir. Se você não abrir, ele não vai invadir o teu espírito. E aí, muitas vezes, ele tem que ir pelo processo de aquebrantamento para que você se achegue a ele. E nós falamos aqui, né, quais são os processos de aquebrantamento. Deus pode fechar as portas, Deus pode colocar circunstâncias, como dependendo do teu espírito, da tua posição, ele pode te transbordar com alegria, por meio da adoração, enfim, tudo que nós já falamos aqui. Mas o que ele espera é que você se achegue a ele, que você seja ativo, porque o reino de Deus não é dos tímidos. Tem que ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nunca vá para o culto de maneira passiva, querido. Nunca vá para o culto para ser um mero observador. Vá para o culto para cultuar, para cooperar, para ser ativo para que o Espírito de Deus haja. Amém, queridos? Amém? Amém. Então, vamos parar por aqui, que eu acho que cumprimos o horário combinado. Vou deixar um pouco aí para a próxima aula. Tudo isso que eu falei aqui, queridos, está compilado em 5 páginas que eu vou mandar para vocês, tá bom? Está resumido aqui em 5 páginas. Para quem não anotou, perdeu alguns detalhes, mas é bom você anotar com suas próprias anotações, porque isso ajuda o seu espírito a lembrar. Amém? Eu queria abrir aqui a oportunidade aí para os irmãos comentarem, falarem, né? Alguém comentar alguma coisa de tudo que nós falamos aqui,
né? O que testificou no teu coração, amém?